O Falando Nisso Band está no ar. Viajar. Pesquisa aponta que faz bem para a saúde mental. Um novo estudo, realizado no Reino Unido com mais de 3.000 participantes, identificou que aqueles que gostam de sair de casa e conhecer lugares novos têm índices mais altos de saúde e bem-estar. Preço de banana. Fruta sobe mais de 40% em um ano. A feira de sábado já é tradicional para quem quer comprar frutas e verduras gastando menos. E não é só da banana que os brasileiros precisam procurar por promoções. Nas capitais São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, o preço de uma cesta básica é 60% do salário mínimo. Janeiro. O movimento em academias é o maior do ano. Nesta academia, o movimento aumenta 40% neste período do ano. Autógrafos. Na era digital, eles voltam a fazer sucesso. Mas afinal, quanto vale a assinatura de um ídolo? Nesse mercado, em geral, o preço é definido pelo nível de dificuldade. Quanto mais raro, maior o valor. Por isso, autógrafos de artistas, de jogadores que já morreram, são ainda mais cobiçados. E se for de um ídolo mundial, de um rei, aí então é difícil calcular o valor. E no estúdio vamos falar sobre infarto e toda a estrutura do Pio 12 para cuidar do seu coração. Segunda-feira, dia 9 de dezembro, o Falando Nisso Band começou. Oi, gente! E aí, uma ótima tarde para você que está assistindo a gente. Um beijo, uma excelente semana para essa segunda-feira, né? Pois é. Que começou um pouquinho preguiçosa. Boa tarde para você, tudo tá bem? Tô bem, boa tarde para tarde. você. Licença pra gente entrar na sua casa. Um momento de sanidade, né, gente? Vamos respirar. A gente promete para você que nessa próxima hora a gente vai pensar no que precisa, na nossa saúde. Então fique tranquila, tranquilo, que a gente quer levar a melhor informação para você. É isso. E a gente começa então com a nossa mensagem do dia para te inspirar e também para te ajudar, né? Receba o que o próximo tem para te oferecer sem se envergonhar, sem ter orgulho, por exemplo. Pois é, porque a vida é uma troca mesmo. Muitas vezes a gente dá, outras vezes a gente recebe. Isso é respeitar o equilíbrio da generosidade. Então se abra para receber tudo de bom que as pessoas têm que entregar para você. Agora, se for uma coisa ruim, também não recebe não, tá? É isso. Bateu, deixa lá. Não é nosso, joga no lixo. Deixa É passar. isso. Bom, vamos pro sorteio, gente. Aliás, tem sorteio novo também, mas vamos falar primeiro daquele que a gente já vem comentando. Isso, vamos lá pro Falando Nisso Band, que é o nosso Instagram. E aí essa foto é a foto oficial para você concorrer ao kit da Polipet e também da Ortovip. São 2 kits para você, tá? Aí então basta você curtir essa foto, que é a nossa foto oficial no Instagram, marcar 2 amigos por comentários. No final do mês, no dia 31 de janeiro, a gente vai conhecer quem ganhou o kit, quem foi o sortudo. E agora, em 2023, olha que bacana, gente, tem um outro sorteio também para você que vai pro Instagram. Tá vendo essa mala tão bonita que eu e a Agda a gente tá segurando? Sicredi mandou pra gente para presentear você para sua viagem agora também, não só de janeiro, mas também durante todo o ano. Corre lá então, curtiu a fotinho que tá no nosso Instagram, marcou 2 pessoas, não tem erro, você já vai estar concorrendo. No final do mês também a gente sorteia para vocês, tá bom? É isso, no dia 31, então participe, viu? Vamos dar uma olhada agora no resultado parcial da nossa votação, a nossa enquete também no Instagram. Quais são as perguntas, amigos? São tem 2, já? vamos lá, tem aqui, olha, @falando nisso Band, corre lá então para você participar. Existem sintomas para o infarto? 95% comentando que sim. E você sabe como prevenir o infarto? 79% dizendo que não. Então a gente começa a semana falando sobre saúde com a nossa convidada. De todas as segunda-feiras, que na verdade o Hospital Pio 12, que sempre traz pra gente pessoas incríveis, médicos realmente aí que podem ajudar você em casa, dando aquele estalo para você cuidar da sua saúde. Então, o papel hoje para falar sobre esse cuidado com o coração é o cuidado também do hospital no atendimento aos pacientes com infarto. É tão interessante, gente, é referência, e a doutora já vai trazer pra gente números, mostrando pra gente que é um problema sério e mais comum do que a gente imagina. É isso mesmo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no país, no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia, tá? No nosso país. E a gente entrevista hoje, então, a diretora técnica e cardiologista do Hospital Pio 12, que é a doutora Marcele Sá. Seja sempre muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Águida.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Estamos aqui para a gente falar o contexto do infarto no município e também o papel do Hospital Pio XII no manejo desses pacientes que, via SUS, podem chegar a qualquer UPA e a qualquer hospital público, Clínica Sul, Hospital Municipal, e como que nós estamos preparados para receber e quais os números que fazem do Hospital Pio XII o hospital referência em cardiologia em todo o Vale. Exatamente. Vamos começar então mostrando, doutora, uma ilustração de como o infarto acontece. Você pode explicar para a gente, por gentileza, como isso acontece no corpo, né? Perfeitamente. Então, o indivíduo ele pode estar dormindo, por exemplo, tranquilo, né? E aquela plaquinha de gordura que ele já tinha, que ele veio colecionando e aumentando o número, a placa de gordura, e aumentando o diâmetro dessa placa dentro das artérias do coração, um belo dia se rompe e mostra aquela parte vermelha ali já acoplada e o sangue não consegue mais passar e fecha totalmente o que a gente chama de luz do vaso, que é exatamente por onde passa o sangue. Então, a partir desse momento, nós temos uma situação de extremo risco. E por isso, inclusive, Águida, muitas pessoas morrem dormindo, né? Essa é a causa. A pessoa estava dormindo, tranquila, sem fazer nenhum tipo de exercício físico, de esforço, não teve nenhum estresse nesse momento. E, infelizmente, o infarto ele acaba sendo o pioneiro no mundo em número de causa de morte. Então, por isso, a importância de termos políticas, né, de contenção a frear esse número. Nós precisamos resolver isso porque isso é prevenível e nós estamos aqui para ajudar o município, que, aliás, eu tenho que elogiar, faz uma excelente gestão em relação a essa captação dos pacientes infartados e levar ao tratamento. Doutora, vamos pensar um pouquinho então nesses sinais, se existem ou não também sintomas, para ajudar você em casa também a identificar esse problema, né? Tem uma tabelinha, doutora, que a gente preparou. Não sei se a pessoa tem que ter todos esses sinais e sintomas ou se alguns também já servem de alerta. Vamos aprender com a doutora então. Tá aqui, doutora, olha só. Dor no peito, que pode ser leve ou aguda, e dor que irradia do peito para outros lugares do corpo, como o braço. Isso é real, doutora, esses dois pontos? Sim, é real. Por conta desde o nosso nascimento, alguns nervinhos, a gente chama de dermátomos, eles acabam sendo coincidentes entre o sistema cardiovascular e também a região do tórax, a região das costelas, a região dos braços. Né? É claro que é muito mais comum, Lucas, a dor no membro superior ou braço esquerdo. Tá. Mas eu já tive paciente que chegou no pronto-socorro com dor no ombro direito, achando que era uma bursite, e jurava por Deus, doutora, eu estou com uma crise de bursite. E nós fizemos o eletro e identificamos. Então, o médico da emergência do pronto atendimento, ele tem que estar com isso na cabeça. Por quê? A bursite não mata, mas o infarto mata, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos diferenciais que podem estar. Então, eu comi alguma coisa e estou agora com mal-estar no estômago. O médico ele não pode comprar essa ideia, ele também tem que pensar nas outras possibilidades por conta dessa variabilidade dos dermátomos e das manifestações do infarto. Ou seja, fazer uma investigação. Fazer uma investigação né, que é muito simples, é um eletro em 10 minutos. Isso é protocolo mundial, todos os hospitais, UPAs, Municipal, Clínica Sul, Pio XII, todos os hospitais têm essa prática. O paciente chegou, a suspeita dele, ou ele tem muitos fatores de risco para estar apresentando um infarto, vamos correr e fazer um eletro. O eletro já ajuda muito na elucidação disso. O triste é quando não se faz nem o eletro porque não pensa nessa possibilidade, né? Difícil. Bom, vamos lá então aos próximos sintomas. Sensação de compressão no peito por mais de 30 minutos e sensação de queimação no peito que pode ser similar à da azia. Olha só. Sim, exatamente, a gente acabou de falar. Sim. Mas o que chama mais atenção também é que, assim, 95% das pessoas, elas apresentam exatamente o que é mais óbvio. Então, a dor em compressão, em aperto, uma sensação de mal-estar que irradia para o braço esquerdo, que vai para a região da mandíbula ou que se associa a uma sensação de azia, isso é muito comum, tem que ser muito valorizado. E quando o indivíduo sente isso em casa, principalmente associado a zero de esforço ou mesmo um esforço, um estresse, ele tem que procurar ajuda porque ele pode estar sendo vítima de um infarto agudo naquele momento. Perfeito. Doutora, eu vou pegar mais 3 pontos aqui para a gente discutir. Desmaio e tontura, vômitos, suor frio. O suor frio é uma grande dica, porque ninguém, Lucas, começa a ficar suando frio de repente. É verdade. Sim. Isso é uma dica que a gente chama de sinal adrenérgico, é adrenalina.
É o perigo. O corpo sentiu que esse indivíduo pode ir à morte. E aí ele já começa a liberar muita adrenalina e isso gera essa sudorese, mas você põe a mão, a extremidade está fria. Então você já tem que começar a pensar que tem alguma coisa de fato grave acontecendo. Ótimo. É possível fazer, por exemplo, um diagnóstico precoce para esses casos, para não chegar a esses sintomas, doutora? Perfeitamente. Nosso trabalho como cardiologista, ele não é um trabalho que ele começa e termina no pronto atendimento ou ele começa e termina nessa situação de urgência. Na verdade, começa antes. Então, nós temos todo um estudo preventivo, exames que vão nos ajudar, que nós temos também no PIL 12, a angiotomografia de coronárias, ecocardiograma, teste ergométrico, cintilografia, entre outros, até culminar naquela suspeita forte, sabe, Águida, que você fala, olha, esse indivíduo, eu acho que ele já está tendo uma angina, que é só no estresse, só no esforço. E aí a gente pode até mesmo pedir um cateterismo, mas sem urgência, sem ele ter infartado. Um cateterismo com toda a calma, programado, num dia D, com tudo certinho. E ele vai fazer tudo isso preventivamente, identificar aquela gordura na placa que nós vimos ali. E ele já vai fazer uma angioplastia antes de chegar a infartar. Então, isso é muito importante. O infarto é a oclusão total daquele vaso, daquela artéria, que leva sangue, oxigênio e glicose para aquele músculo. E aquele músculo vai ficar absolutamente sem nada. E aí é o infarto, né? O infarto com supra, que nós chamamos, né? Nós médicos, né? Nós da área da saúde. E isso diferencia muito aquele infarto que não foi um fechamento total da artéria e foi um fechamento parcial. Nesses casos do parcial, esse indivíduo não tem o risco de morte iminente. Agora, quando fecha a artéria totalmente, de repente, seja ele fazendo exercício físico, dormindo, comendo, almoçando, esse indivíduo ele tem risco de morte rápido. Imagina. Então, esse indivíduo tem que ser levado para o hospital e rapidamente ele será triado para ir para o hospital PIL 12 para fazer a abertura dessa artéria, porque é disso que depende a vida dele. Excelente. A gente vai explicar para você, então, pelo SUS ou pelo plano também que você tem de saúde, também, convênio, como que você pode ter acesso a esse cuidado do PIL 12. Só para terminar, então, a ansiedade também pode ser esse sinal de sintoma infarto, a falta de ar e palpitações. Então, a doutora Marcele já volta explicando para a gente como ter acesso a todo esse cuidado que o PIL 12, que é referência aqui no Vale do Paraíba, em cuidado ao coração, você pode ter acesso a todo esse cuidado para você. Agora a gente vai de outras informações, que viajar é bom, todo mundo sabe, todo mundo gosta, mas uma pesquisa no Reino Unido aponta outro benefício. Pois é, faz bem para a saúde mental. Isso pela vivência de novas experiências e interação social. E Felipe Peixoto comenta com a gente. Uns dias de descanso na praia, um passeio em um lugar histórico ou até aquela visita a parentes de outra cidade. Fugas da rotina que para muita gente fazem toda a diferença. Alivia o estresse, né, cara? Às vezes você tá uma semana corrida, uma semana cansativa, você sai, dirige, vem para um lugar diferente, conhece pessoas diferentes, conhece culturas diferentes, né? E aí você dá uma relaxada, né, cara? É isso que o pessoal está fazendo neste vilarejo que fica na Serra da Cantareira, na Grande São Paulo. O Velhão é um espaço com lojinhas, objetos antigos, arquitetura de época e boa gastronomia. A gente tem que arejar, principalmente essa vida estressante, essa correria, a gente precisa de momentos assim. Estas três amigas estão sempre bolando uma viagem. Aí nós três nos reunimos hoje e decidimos, vamos passear por aí. O meu estilo é passear mesmo, bater perna, conhecer outros lugares, outros ambientes, novas culturas, é isso. Isso te faz bem? Muito, muito bem. Todos esses pontos positivos associados a viagens já foram confirmados pela ciência. Um novo estudo realizado no Reino Unido com mais de 3.000 participantes identificou que aqueles que gostam de sair de casa e conhecer lugares novos têm índices mais altos de saúde e bem-estar. O benefício, segundo os pesquisadores, vem da vivência de novas experiências e da interação social com pessoas diferentes ou conhecidas que estamos com saudade. Em novos lugares, o cérebro sai da zona de conforto e entra em estado de alerta, deixando os nossos sentidos mais aguçados. A nossa rotina ela fica estagnada, então a gente tende a fazer muitas coisas no automático. Isso gera ansiedade, isso pode gerar problemas psicológicos. Quando você sai dessa rotina, então o seu cérebro ele é obrigado a tomar decisões mais conscientes, digamos assim, então isso abaixa a sua ansiedade em algum grau, isso ajuda você a perceber o que está acontecendo ao seu redor, isso é positivo para as pessoas. Acho que sair para qualquer lugar que seja, por mais simples que seja hoje, é fundamental. Estar com pessoas que a gente gosta é necessário.
Delícia viajar. E bom, no próximo bloco a gente vai conferir que a expressão preço de banana não cabe nem mais para fruta. E a gente já conta para vocês. Viu? Ei, que situação, tá tudo muito caro, né? Muito. Não tem jeito. E voltamos daqui a pouquinho com mais informação com o Hospital Pio XII, hoje falando sobre infarto, como que você pode preveni-lo também. Até já. Olha, o Hospital Pio XII, que incrível, né? Ele é referência em cardiologia aqui na nossa região. Tem todo o suporte realmente para atender os pacientes com problemas cardiológicos. É isso, a doutora Marcele Sá é diretora técnica e cardiologista do Hospital Pio XII. E agora a doutora, ela vai falar, né, dar, na verdade, algumas recomendações de como agir caso o paciente tenha uma suspeita de infarto. Então, por exemplo, doutora, o que fazer quando uma pessoa acorda com dor no peito ou acorda de madrugada mesmo, né? Tem que ir para o hospital, tem que ir para uma UPA ou vai direto para o hospital do SUS? Qual é a recomendação nesses casos? Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de anunciar a todos que eu não sou apenas diretora do Hospital Pio XII, nesse momento eu sou também diretora técnica do Hospital Antoninho da Rocha Que legal! Nossa, parabéns! E que bacana. O conselho me convidou a esse nobre missão, a gente né? ama lá, porque agora eu tenho um irmão mais novo, né? Sim, que é o Antoninho. um beijo, então que legal. nós vamos tratar de tudo isso. E fazendo uma ponte até mesmo a todos os pacientes que infartarem de convênio, que porventura forem ao Antoninho, a gente vai ter o mesmo cenário que a gente já tem para o SUS, que é referência. Então, nós temos, quando uma pessoa infarta à noite ou ela acorda com uma dor no peito muito forte e ela tem sudorese fria e ela tem qualquer sensação de mal-estar e a família acorda, tenta acudir, percebe falta de ar, percebe uma situação de instabilidade, sim, significa que ela pode vir a óbito, né? Então, a gente tem que sair correndo com essa pessoa. E no SUS, como é que a gente faz em São José? Então, hoje eu vim aqui basicamente esclarecer esse fluxo, porque é muito motivo de dúvida. Levar para qualquer UPA mais próximo, qualquer, se for de dia, UBS, Hospital Municipal, Clínica Sul, levar esse indivíduo para o atendimento médico urgente. A grande maioria das pessoas que têm infarto, elas não sobrevivem a ponto de chegar ao hospital. Então, esse é o primeiro ponto. Fechou a artéria totalmente lá com a plaquinha de gordura, parou de passar sangue, é uma dor profusa, sudorese fria, aquela coisa toda, aquela confusão, náusea, vômito, tem gente que tem diarreia, leva para o hospital. Deixa o médico definir qual é a melhor conduta, qual o diagnóstico, se vai estar confirmado ou não. Quantos chegam a ter uma parada cardíaca entrando no hospital, no estacionamento, na ambulância, no SAMU? Então,
tem que ir correndo. E de lá, estratificando-se a necessidade de realmente abrir aquela artéria, ou seja, confirmou o supra, que é o infarto com supra, que fechou totalmente a artéria daquele indivíduo, aí sim esse indivíduo vai ser conduzido para o Hospital de Referência Pio XII. Então, o Hospital Pio XII, ele é um hospital filantrópico, tem um acordo bacana com a Secretaria de Saúde, que eu rasgo de elogios mesmo em relação a essa condução do supra, né, da condução do infarto em São José. Isso realmente deixa resolver, assim, salvar muitas vidas, mas não é para ir direto para o Hospital Pio XII. Porque se a pessoa... Quem faz a regulação do SUS é a secretaria. Sim. Então, nós estamos lá para acolher o pedido deles. Primeiro tem que ter o diagnóstico. Aí ele vai para o Pio XII, tudo certo. E de urgência. E se for 3 horas da manhã, vai ter médico lá esperando para fazer o cateterismo e a angioplastia de urgência. Porque quanto mais rápido esse indivíduo sair de casa, chegar num hospital público e esse hospital público referenciar através de um aplicativo chamado Join e discutir o caso dele com a nossa hemodinâmica do Pio XII, mais rápido esse paciente será salvo. E tempo é músculo, a gente chama, não somente pelo risco de uma arritmia maligna e morte iminente, mas também para salvar a musculatura e não ter insuficiência cardíaca depois. Tá, então a situação é o seguinte, vamos reforçar. SUS não vai direto Pio XII, vai para algum desses lugares que a doutora indicou. A gente sempre comenta aqui que o Pio XII recebe convênios também. Aliás, você pode acessar o site, que lá tem todos os convênios que podem ir. Se a pessoa tem convênio, essa pessoa pode ir direto? Pode ir direto, inclusive... Veja, nós estamos falando aí de 2.232 procedimentos em cardiologia na hemodinâmica, que é o local que vai lá visitar essas artérias e ver se tem entupimento, né? Isso é a referência que nós temos. Ano passado, 2.200 procedimentos foram feitos e 750 angioplastias. Os números já falam por nós. Nossa. Então, nós somos referência, assim, no Vale do Paraíba, no quesito cardiologia, exatamente porque nós fazemos isso o dia inteiro, todos os dias, de madrugada, e temos a expertise de receber esse paciente. Ora, bolas, eu tendo convênio, para onde eu vou? Sim. Eu vou para onde tem expertise. Onde é referência, onde claro. Quer ir para o Antoninho? Vai para o Antoninho. A gente conduz também de ambulância da mesma forma que todo o sistema público vai fazer. A ideia é saber tratar rápido e com excelência. Isso daí realmente tem que ter muito treino e nós estamos aqui provando os números. A doutora Marcela, inclusive, falou que de alguns exames, né, onde é possível fazer no Hospital Pio XII, exames cardiológicos. Agora a gente vai explicar, na verdade, a doutora Marcela vai explicar 2 tipos de exames que a gente separou com imagens. Vamos dar uma olhadinha no primeiro exame, que aí a doutora já identifica e já consegue mostrar pra gente e explicar a importância deles. Vamos lá. Qual é esse, doutora? Perfeito. Esse daí é uma angiotomografia de coronárias em que a gente está vendo o processamento das imagens recolhidas. A gente tem um tomógrafo de 128 canais lá no Hospital Pio XII e isso daí dá a excelência de, na hora que passa o contraste, a gente consegue fazer a leitura de tudo que está acontecendo e mapear aquelas placas. E isso sem invadir o paciente, quer dizer, eu não estou indo até o coração, é através de uma tomografia com contraste, né? Então, olha ali, ó, dá para a gente ver as artérias, né, que estão exatamente ali nutrindo esse músculo que é o coração que nós estamos vendo, né? A cada artéria dessa, Águida, tem um nome. Cada região do coração tem a sua importância. Se uma delas infarta, a gente tem um tipo de dor, muitas das vezes um tipo de manifestação e até mesmo o risco de não aguentar nem chegar no hospital. E para quem que é indicado esse exame, doutora? Esse exame é aquele que a gente faz um rastreamento, Lucas. É um exame preventivo, então. Ele encaixa-se muito bem como preventivo, principalmente em jovens. Os pacientes mais idosos têm muita calcificação e não vale a pena porque vai confundir o médico na hora de dar o laudo em relação àquelas placas. É terrível, doutor, muito rápido? É rápido, muito rápido, é tecnologia de ponta, isso daí você entra rapidamente, você vai fazer a aquisição da imagem. A gente ficou com a cabeça um pouquinho para fora, Lucas. Eu já fiz algo parecido, me senti confortável. Mas é um arco, olha. É um arco, não é aquele outro. Aquele lá é ressonância. Aquele é mais difícil e também tem que ficar mais tempo, né? Perfeito, doutor. Então esse daí, qual que é o nome que você falou? Angiotomografia de coronárias. De coronárias. Tem um outro exame também, que eu quero que a doutora comente, para que ele é indicado e qual a importância dele também, se é um preventivo ou não, doutora? Claro, aqui nós estamos diante do meu querido ecocardiograma. Ecocardiograma. Esse é um exame básico, Lucas, é aquele exame assim, ó, depois do eletro, nós como cardiologistas, a gente depende muito do eco.
Seja pré-infarto, pós-infarto, seja no consultório para eu dar um atestado de academia para você, por exemplo. Eu preciso entender se todo o seu coração nasceu normal. Muita gente tem um probleminha de um furinho que nasceu no coração, que não sabe, que só vai descobrir lá na frente. Nós temos só que dar uma olhada para ver se está tudo ok. Se você nasceu com ele com todas as estruturas, se as válvulas estão funcionando e se todas as paredes estão batendo de forma adequada. Então, o eco é um ultrassom. Olha. E esse daí, especialmente, é um tridimensional. As imagens que nós estamos vendo é o único ecocardiograma do Vale que dá a propriedade de estudar muito bem as doenças valvares para os cirurgiões operarem. Eles adoram mandar os exames de ecocardiografia para o Pio 12 por isso, porque realmente é um equipamento de ponta diferenciado e que ajuda na tomada de decisão cirúrgica para as doenças valvares. Perfeito, doutora. Bom, vocês viram que o Hospital Pio 12 é referência nesse atendimento a pacientes cardiológicos, tem toda a estrutura. A doutora Marcele está dando uma aula aqui pra gente, né, de como a gente pode prevenir, identificar um infarto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, tá? Olha, a expressão preço de banana não serve mais para ser usada quando a gente observa algo muito barato, né, algo que especialmente realmente vale a banana também, gente. Teve um aumento expressivo e a gente vai ver de quanto que foi. A sacola da Neuza tem ficado cada vez mais vazia durante as compras. É que está tudo muito caro e tem um item em especial que faz tempo que ela não leva para casa. Já faz, eu acho que uns 2 meses ou 3 que eu não compro banana, porque eu adoro e está muito caro. Nesta feira aqui em Porto Alegre, faz tempo que o pessoal não tem encontrado a fruta como a famosa expressão a preço de banana. Está muito caro, está quase R$10 a banana prata, que é a mesma da Catarina, né? Sem dúvida nenhuma, os preços estão temperados já, estão salgados, né? Agora deu uma baixadinha, mas subiu bastante, né? A banana também, né? Até novembro de 2022, a banana nanica, também conhecida como caturra, acumulou um aumento de 39% em todo o país, segundo o Diese. Já a variedade prata subiu 22%. A boa notícia? Os preços devem cair até abril. Como qualquer outra cultura de fruta, existe as safras e as entre-safras. Geralmente a safra, você pega uma safra de banana nanica, ela é nessa época agora, de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, hoje, se o consumidor pegar de janeiro a abril, ele vai ter um preço acessível, um preço bom na nanica. A feira de sábado já é tradicional para quem quer comprar frutas e verduras gastando menos. E não é só da banana que os brasileiros precisam procurar por promoções. Nas capitais São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, o preço de uma cesta básica é 60% do salário mínimo. E já que os preços estão lá em cima, o jeito é pesquisar por boas ofertas. Tive que dar uma esticada, correr até a feira orgânica e lá eu achei uma pequenininha, mas no mesmo valor. É. E a gente estava comentando aqui, eu gosto muito, eu tenho comprado em casa a prata, que tá mais cara que a nanica, né? Eu gosto mais da nanica. Tá difícil, viu, gente? Vai mudar para nanica agora, que tá um pouquinho melhor. Tá mais barato, né? Nossa, é verdade. Bom, vamos lá então conversar com o Douglas. O Douglas Cruz, ele é nosso jornalista aqui da Rádio Band Vale FM. Estava há pouco ao vivo, né, amigo? Na rádio, aí no Jornal do Meio-Dia, trazendo informações para o pessoal de casa. E agora traz um dos destaques, comenta também como estão as estradas aqui na região. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas, Agda e todos que estão acompanhando aqui conosco o programa Falando Nisso. Acabou agora há pouquinho o Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM 102,9 e um dos destaques que a gente estava conversando aqui nessa segunda-feira é a reaplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, que será realizado nesta terça e quarta-feira para pessoas aí que perderam a prova no ano passado. Tem direito a essa reaplicação aqueles que tiveram algum problema logístico de ida até a prova, estavam com alguma doença infecciosa, como também a Covid ou também uma gripe, e obviamente solicitaram essa reaplicação ao INEP. Além disso, outros 71 mil candidatos privados de liberdade, os detentos, também farão o exame nestas datas, terça e quarta-feira aqui nas cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba e em outras cidades também no Brasil. Além disso, o INEP, que é a instituição que gere o Enem, que realiza o Enem,
já divulgou a data do Enem deste ano, viu? 5 e 12 de novembro. Então a gente conversou com algumas escolas aqui do Vale do Paraíba. Os estudantes já estão se preparando agora, voltando às aulas aí, os cursinhos já estão a todo vapor essa semana para a prova deste ano que acontece em novembro. O pessoal já está se preparando. Também é destaque aqui da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. Nesta segunda-feira o trânsito está um pouco complicado somente na rodovia Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté até Ubatuba. O tráfego está intenso no sentido Ubatuba, o motorista tem que redobrar a atenção. Na travessia de Balsas também tem fila aí para a saída da ilha, né? 2 horas no embarque para São Sebastião e 1h30 no sentido Ilhabela. São alguns destaques aqui da 102,9, meus amigos. Obrigada, viu, Douglas? A gente se vê amanhã, então, com mais notícia, mais informação. Tchau, tchau. Tchau. Bom, no próximo bloco a gente vai conferir, gente, que agora em janeiro as academias estão bombando. Um monte de gente querendo cumprir a promessa de final de ano. Ou será também que é essa oportunidade de um recomeço? A gente já conta com vocês, viu? Acho que são as duas coisas, né? Bom ficar em forma. Ó, você vai ver também os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Não saia daí. Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais eu estarei com os ganhadores do Vale Cap, sorteio de ontem, 8 de janeiro. Então não percam, fiquem ligadinhos. Já estamos de volta com o Falando Nisso, mas antes da gente voltar a comentar sobre as questões do infarto com o Hospital Pio XII, vamos chamar a Alessandra Michele para falar quem foram, né? Quais foram os sortudos do Vale Cap do último domingo, hein, Ale? Boa tarde, querida. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Primeiro sorteio do ano, hein? Sorteio do dia 8 de janeiro e sorteio do primeiro prêmio foi R$24 mil, um ganhador só. Foi o Luciano, daqui de São José dos Campos, e ele vai te contar R$24 mil para começar o ano. Tá bom, não tá não? Ah, tá ótimo, né? Foi um presente de aniversário, o aniversário foi na quinta-feira, então veio na sequência. Mas... Parabéns! E você vai poder fazer o que com esse prêmio? A gente vai quitar umas continhas aí, né, e gastar um pouco os filhos e guardar o restante, que a gente tá começando o ano, tem com cautela, né? Exatamente, parabéns, viu? No segundo prêmio, R$30 mil. O ganhador é o Ercílio, da cidade de Cunha. Seu Ercílio tem um probleminha auditivo, tá? Então eu vou falar bem alto com o senhor. Esse prêmio de R$30 mil vai te ajudar em quê? Tá bom demais. O que o senhor vai fazer com esse prêmio? Dividir um pouco com os filhos, com o neto. E o resto vou usar.
O que o senhor falou que vai fazer com o prêmio? Que vai sobrar para você? Vai comprar um aparelho? Aparelho, tem que comprar, ué. E sair ouvindo todo mundo. Todo mundo. Parabéns, viu? E olha só, no terceiro prêmio, R$50 mil, ela ganhou sozinha, tá aqui feliz da vida, a Dona Rosa, da cidade de Jacareí. A senhora não estava acompanhando o sorteio, né, Dona Rosa? Tava acompanhando? Acompanhando o sorteio. E aí, a hora que ouviu o seu nome lá? Domingo eu assisto. Eu comecei a gritar meu marido, nem acreditei. E esse prêmio de R$50 mil, vai dar para fazer o quê? Eu vou reformar minha casa e dar R$1.000 para cada filho. Olha, filho da Dona Rosa, fica esperto que vai vir 1.000 pro bolso, hein? Parabéns! E, gente, no quarto prêmio, R$400 mil, saiu aqui para a cidade de São José dos Campos e o sortudo é ele, o Renato daqui de São José dos Campos. Ele que é um mineirinho, tá aqui na cidade há pouco tempo e já garantiu a sorte, é isso? Sim, foi muito bom. R$400 mil vai te ajudar em quê? Muita coisa. Eu vou ajudar a família, vou passear um pouco com a esposa e vou fazer um monte de coisa. Vou guardar. Sonho realizado. Sonho realizado. É isso aí. Tivemos também 50 giros da sorte no valor de R$2.400 cada. Agora, quem não ganhou essa semana, dá uma olhadinha nos prêmios para essa semana. O Renato vai me ajudar aqui. Olha só, no primeiro prêmio, uma moto Honda, no segundo prêmio, outra moto Honda, no terceiro prêmio, outra moto Honda, hein, gente? Então, primeiro, segundo e terceiro, moto Honda para você. E no quarto prêmio, a gente tem um T-Cross, mais R$50 mil e 40 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Lembrando que por apenas R$10 você concorre a todos esses prêmios e ainda ajuda a PAI da sua cidade. Então corre lá e compra o seu. Parabéns e boa sorte! Um beijo para você e parabéns a todos mesmo. De volta então aqui com o Hospital Pio XII, a nossa convidada, na verdade, está trazendo para a gente informações importantíssimas, doutora Marcele Sá. Então, a gente está pensando um pouquinho sobre saúde do coração ligada ao infarto. A doutora comentou com a gente, quando a gente estava se preparando para fazer o programa, da importância de a gente falar sobre angioplastia. Doutora, eu queria que você explicasse o que é angioplastia, por que é importante, quem também precisa fazer. Tem até uma animação para a gente entender como que ela é feita, para você em casa visualizar também, enquanto a doutora vai explicando para a gente. Doutora, é importante? É fundamental. É isso que salva a vida do paciente infartado. E também a angioplastia pode ser feita no paciente que não infartou. Mas o mais importante é a diferença entre o cateterismo e a angioplastia, que as pessoas confundem. Eu achei que fosse o cateterismo é um exame que vai lá olhar se tem entupimento e qual o grau de entupimento e qual artéria que tem entupimento. E a angioplastia é esse procedimento. Sobe um fiozinho lá pela perna ou pelo braço, a depender da situação, e aí você vai chegar lá no coração. Portanto, é um exame, se for um cateterismo, né? É um exame invasivo. Mas nós estamos falando da angioplastia nesse momento. Mas o cateterismo seria o mesmo processo? Seria o mesmo processo, só que é só para colocar o contraste e olhar as artérias. É um exame. É um exame. É um exame. Não é um procedimento. A angioplastia é um ato de fazer uma plastia num vaso. Anjo é vaso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, detectei que tem um infarto, com supra, que é aquele infarto com a artéria totalmente fechada. Claro que nós estamos falando aqui de forma acadêmica para a maioria dos casos. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar abrir aquela artéria. E isso é salvar a vida desse paciente. Isso é impedir uma arritmia maligna e morte súbita, isso é impedir perda daquela musculatura e insuficiência cardíaca para o resto da vida. Isso é impedir que esse paciente seja improdutivo, né? Por conta da insuficiência cardíaca. Então veja que passa um fiozinho, aí vem um balão. Esse balão vai expandir e vai esmagar essa placa. Porque ele está fechando, né? Esmagou a placa, abriu de novo o fluxo para o sangue, certo? Sangue. Entendi. E depois disso, o balão vai desinsuflar e nós vamos vir com o stent. Logo o em stent seguida já. É uma malha de metal que vai ficar sustentando este movimento mecânico que fez o esmagamento. E colocou uma vez, ele fica lá. Fica lá. E aí nós temos que tomar cuidado com os remédios que temos que tomar religiosamente, senão eu tenho uma trombose desse stent, ou seja, o meu corpo pode interpretar aquele stent como uma situação de novamente formar um trombo, formar um coágulo ali, porque ele é realmente um material estranho. Ou seja, doutora, esse é um procedimento feito numa situação de emergência. As duas coisas podem acontecer. Então, a angioplastia primária é aquela no contexto do infarto. É o paciente que chegou na UPA do Campo dos Alemães,
infartando, identificaram em 10 minutos num eletro, saiu correndo para vir para o Pio 12, lá está tudo pronto, preparado, com a expertise e excelência. Esse paciente vai ser tratado na hora, com perfeição, com isso daí que vocês viram. Salvou a vida do paciente, isso tem que ser feito muito rápido. Se não for possível fazer isso por algum motivo, esse paciente tem que receber um trombolítico lá no Campo dos Alemães, certo? Mas, nesse caso, angioplastia primária. Se você for optar por um check-up bem feito, cardiologista, consultório, ambulatório do SUS, não tem problema. Você viu a angina do paciente acontecendo, você viu um contexto que vai gerar um infarto muito próximo, muito peculiar. Então, o cardiologista ele vai acabar pedindo um cateterismo eletivo, que dá tempo de esperar a marcação, e logo depois vai olhar o entupimento e vai marcar também eletivamente a sua angioplastia. Aí não é mais uma angioplastia primária. Ou seja, a artéria ficou aberta ainda. Ela não fechou totalmente, ela tem lá a sua obstrução de 70%, sua obstrução de 80%. Nós vamos fazer o procedimento de forma calma, tranquila, não tem risco de vida tão grande quanto no infarto na hora que fechou. Depois que fechou, Águida, é o que mais mata no mundo. Mata mais do que contra o tempo, doença oncológica, do que HIV, do que acidente, do que tudo que você tiver. Então, isso é muito comum. Quais são os fatores de risco para isso? Hipertensão, diabetes, tabagismo, pessoas que realmente já estão aí numa situação inflamatória de obesidade, que não se cuidam. Todos esses contextos vão ajudar a formação dessas placas e isso é a maior causa de óbito no planeta. Doutora, você tocou num ponto de ações, né, para atender esse paciente. O protocolo é o mesmo, tanto para SUS quanto para o convênio? Exatamente o mesmo protocolo, tá? Por isso que eu chamo a atenção dos pacientes que porventura têm convênio, e muitos deles vão para São Paulo, Águida, porque aqui parece que você não tem uma referência para convênio. Sim, nós somos referência porque nós temos a excelência e temos números. Então, nós fazemos isso de melhor, é o que nós melhor sabemos fazer. Então, a gente faz isso tantas vezes que para nós sai a perfeição da qualidade, né? Existe uma qualidade, um ritual de qualidade no Pio 12 absolutamente treinado e a gente tem isso para oferecer também para o convênio. Sim, é o mesmo procedimento. Abrir o quanto antes. Essa é a ordem. Abrir o quanto antes a artéria infartada. Perfeito. Doutora, a gente recebeu uma mensagem aqui da Helena, aqui do bairro de Santana, em São José dos Campos. Um beijo para Helena. E ela comenta o seguinte, quero que você em casa também veja comigo. Eu quero aqui no programa agradecer a doutora Marcele e toda a equipe do Hospital Pio 12 por terem cuidado do meu marido. Ele fez angioplastia e muito obrigado. É a Bel Rodrigues Ferreira, paciente da doutora. Que legal, né? Luciana Marangoni também. Que bom. Que bacana, né? E outras pessoas mandando aqui também esse cuidado do Pio 12. Então já a doutora vai explicar pra gente como que você pode ter acesso. Então lembrando que quem tem convênio pode ir direto ao Pio 12, que você vai receber, então, o seu cuidado necessário nesse lugar que é referência no Vale. Só verifica no site se aceita o seu convênio ou não, mas pode ir lá, que diretamente lá você já tem esse cuidado também. E daqui a pouco a doutora Marcele volta para falar sobre ações, sobre atitudes que nós podemos fazer para exatamente prevenir o infarto, tá? Vamos para a previsão do tempo? Como será que fica o tempo? Pois é, Amanda Souza vai comentar com a gente. Será que chove, melhora? Tá esse inverno no verão? A gente quer saber, Amanda. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham. A imagem de satélite ainda mostra a atuação de uma frente fria que recebe o suporte de um corredor de umidade. A chuva ainda não dá trégua na região. Tem chovido de forma persistente. Aliás, nesses primeiros dias do mês de janeiro, já choveu muito na região, provocou grandes transtornos. Uma chuva que já chegou a 96 milímetros. É o caso da cidade de Taubaté, que tem chovido de forma expressiva nesses últimos dias. Durante esta segunda-feira, ainda tem previsão de chuva, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Uma chuva que, inclusive, pode acontecer a qualquer momento do dia. Entre a tarde e a noite de hoje, não se descarta o risco de chuva ganhando intensidade em alguns pontos da região e há potencial para transtornos. A temperatura não sobe muito, máxima hoje de 23 graus em Lagoinha, 22 em Potim, 20 em Santo Antônio do Pinhal, 24 graus em Ubatuba. A temperatura segue amena também nesta segunda-feira em São José dos Campos, ainda com muita nebulosidade e chuva. Para os próximos dias, ainda tem previsão de chuvas isoladas, intercaladas com períodos
de melhoria, variação de nebulosidade e pequenos períodos de sol. Máxima de 24 graus na terça, 26 na quarta-feira. Ao longo da semana, essa temperatura vai subindo, vai ficando mais agradável. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar de 31 km/h. A gente estava comentando que esse janeiro vai ser um janeiro extremamente chuvoso, então acabe se acostumando com essa previsão do tempo que a Amanda passa todos os dias, porque é isso mesmo, né? É, não tem como fugir não, viu, gente? Olha, seja por promessa da virada do ano ou de repente uma oportunidade de um recomeço, as academias em janeiro realmente lotam. O que é ótimo, mas o desafio é manter essa rotina durante todo o ano, para assim conquistar a forma física que se deseja. Larissa Pimenta. É literalmente uma corrida contra o tempo. Tem gente que deixa para perder aquela gordurinha acumulada só agora. Não é o caso da Ana Carolina, que é focada e treina o ano inteiro. A academia cheia no verão costuma deixar a estudante um pouco irritada. A gente reveza muito, todos os dias da semana. Entrou o ano, né? O povo vem com os projetos fitness e a gente reveza bastante. É o que mais me incomoda no momento de pico, assim, da academia. Os instrutores é que passam aperto. É cada meta mirabolante. Já teve muita coisa. O pessoal querendo emagrecer em 15 dias, 30 dias. Alguns ficam sem comer, outros ficam muito tempo na academia treinando, outros se matam em exercício de aeróbico. Nesta academia, o movimento aumenta 40% neste período do ano. Para receber os novos alunos, algumas mudanças são feitas. Para algumas pessoas, vale tudo para manter a forma, até mesmo esticar bem o tempo dos treinos. Mas este personal afirma que manter os treinos o ano inteiro vai muito além da estética. É saúde. Sempre tenta buscar gatilhos que vão te fazer ter constância e também não se culpe por não ir. Coloca metas pequenas, vai 3 vezes, 2 vezes por semana e se faltar, se comer errado, não se culpe, continue no processo. Essa coisa da culpa, né? Então, gente, não entra nessa coisa de culpa, não. Que, na verdade, só segura você. A doutora já explica pra gente daqui a pouquinho sobre o cuidado com o coração e a atividade física. Olha, no próximo bloco, a gente vai conferir que no mundo da era digital, uma moda antiga está de volta. Pedir autógrafo. Não sai daí que a gente já conta pra você.
Estamos de volta, que delícia poder conversar com você. Muitas mensagens chegando pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela participação. Está falando sobre o infarto com a doutora Marcele Sá, ela é do Hospital Pio XII, que é referência na nossa região em cardiologia. Você tem o seu convênio, sentindo algo estranho, corre para lá então direto. Se não, pelo SUS, vai a alguma UPA, algum hospital perto da sua casa, que eles vão encaminhar você para o Pio XII, você vai ter esse cuidado. Como evitar o infarto? Chegamos ao ponto mais importante, eu acho, né, doutora? Sim. Que é a prevenção. Tem uma tabelinha que a gente vai ver alguns pontos. Queria que a doutora comentasse com a gente, então. Primeiro, ter uma alimentação rica em fibras e vitaminas. Perfeito. Isso daí já vai ajudar muito a não colecionarmos e trazermos para a nossa circunferência abdominal a quantidade de gordura que gera o processo inflamatório, que corrobora com a formação daquelas placas. Então, prevenção do infarto é prevenção daquelas placas, né? Sim. Que a gente viu lá entupindo a artéria que fechou. Aquilo é infarto. Então, como que eu vou prevenir? Prevenindo a formação da placa. E ela começa 20, 30 anos antes disso tudo acontecer. Tem as estrias que foram mapeadas até em crianças com menos de 2 anos. Então, geneticamente, nós temos o favorecimento disso em algumas pessoas e os hábitos e o comportamento é que vão acelerar a formação dessas placas ou não. Então, aquele indivíduo que tem o colesterol alto, mas que não trata porque não sente nada, ele está lá entupindo as artérias dele. Aquele indivíduo que fala que a pressão dele é 20/12 mesmo e ele também não sente nada porque ele acha que ele é o super-homem, ele já está lá entupindo a artéria dele. Então, como que previne? Exatamente tratando todas essas doenças que são fatores de risco que levam ao aceleramento da formação da placa até fechar totalmente aquela artéria. Doutora, a gente acabou de ver uma matéria falando sobre atividade física, né? E o quanto ela é importante nesses casos, né, de prevenir o infarto. A atividade física, ela tem o preponderante que nos leva à nossa formação biológica, né? Nós lá na fuga ou luta dos nossos ancestrais, a gente precisava ter esse vigor físico, não somente para a sobrevivência, mas também para fugir do perigo. Então, etimologicamente falando, o exercício físico para o ser humano traz a vasodilatação, a produção de substâncias de bem-estar, é um antídoto para o estresse, formula e modula o tônus muscular de uma maneira a consumir mais glicose, diminuindo a chance, inclusive, de manifestação de intolerância à glicose depois do diabetes. O exercício físico ajuda a manutenção do peso corporal e a não acúmulo de gordura em algumas regiões. Então, do ponto de vista físico, emocional, do bem-estar, da vasodilatação e do cuidado para as artérias, é muito importante. Perfeito. Vou pegar 2 pontos, então, juntando aqui para vocês, que a doutora já comentou a questão de evitar alimentos gordurosos, né? Que seria o próximo ponto, com alto teor calórico, mas também o consumo de álcool e cigarros. Por quê? Processo inflamatório. Primeiro que o álcool ele vai gerar todo um metabolismo deletério lá no fígado, e o fígado e o coração eles têm uma intimidade muito grande que a gente vem desvendando ao longo dos últimos estudos de uma maneira muito íntima, tá? E o cigarro, ele é um vasoconstritor e ele é um grande potencializador da formação das placas e do crescimento rápido das placas. Por isso que as pessoas que fumam e têm uma alta carga tabágica, que nós falamos, elas tendem a infartar muito mais cedo do que ela infartaria se nunca tivesse fumado. A mesma pessoa com a mesma genética, com o mesmo comportamento, porém esse comportamento é definitivo. Agora, para a gente fechar, doutora, e a doutora já falou aqui, já ressaltou a importância do médico cardiologista de visitar o médico pelo menos uma vez ao ano, doutora, é aconselhável? Depende para muito fazer do um caso, depende do seu risco. O seu cardiologista vai dizer assim, olha, você tem alto risco de infartar, então com certeza ele vai querer ver esse paciente mais vezes. E um indivíduo que está indo lá só para poder ver a manutenção, o check-up, a academia, aí é menos. Aí pode ser Olha, uma a gente vez vai ao ter que ano. marcar um programa com a doutora para responder o tanto de pergunta que chegou que sobre bom. saúde do coração. Vai ser um Então eu vou prazer. pegar todas essas perguntas, eu já estou salvando no grupo que a gente tem com o Pio XII, para a gente conseguir responder para vocês também numa próxima oportunidade. E não vamos deixar para muito depois, não, doutora? Para você Não. em casa também ter logo essa resposta, porque, olha, é incrível, perguntas diferentes. Então segura um pouquinho, que a gente volta a falar mais um pouquinho sobre saúde do coração. E obrigada sempre pela sua participação, a gente adora aqui, que é para enriquecer o programa, né? Olha, na era digital e das selfies, um hábito antigo está de volta. Pois é, pedir autógrafo de celebridade, gente. E aí não tem jeito, tem que ser a caneta na mão e papelzinho mesmo, né? No violão, o autógrafo do ídolo obtido há 10 anos. Malise tinha só 13 anos quando foi ao show dos Paralamas do Sucesso no Rio de Janeiro. Levou o violão e um disco da banda preferida para tentar pegar um autógrafo no camarim.
E conseguiu. Do vocalista Herbert Viana ganhou um abraço, um desenho e um incentivo para perseguir o sonho de ser músico. Eu levei o violão e ainda levei o LP. Então já fui pensando em ganhar a assinatura deles. Felipe guarda o autógrafo do ídolo Renato Russo, que um amigo conseguiu para ele em 1991, no auge da banda Legião Urbana. Chegou para ele na maior, falou, cara, olha só, tem um amigo meu que é fã teu, cara, de escola, autógrafo aqui para mim. Aí ele deu o cartãozinho profissional dele, o Renato Russo foi lá e deu autógrafo aqui para mim, ó. E eu fiquei muito orgulhoso, guardo aqui com muito carinho, no coração. Mesmo em tempos digitais, o mercado de autógrafos segue em alta no exterior, onde existem empresas especializadas na autenticação. A maior delas tem mais de 35 milhões de assinaturas certificadas. Mas afinal, quanto vale a assinatura de um ídolo? Nesse mercado, em geral, o preço é definido pelo nível de dificuldade. Quanto mais raro, maior o valor. Por isso, autógrafos de artistas, de jogadores que já morreram, são ainda mais cobiçados. E se for de um ídolo mundial, de um rei, aí então é difícil calcular o valor. Reinaldo conseguiu um autógrafo do Pelé durante um evento na Copa de 90 na Itália. Mas ao ver de perto pela primeira vez o ídolo que tanto aplaudiu de longe, decidiu presentear o filho. Pegou na mão assim mesmo a camisa e deu o autógrafo, e aí eu falei para ele, Pelé, se for possível, o nome do meu filho é Felipe. Ao Felipe, do amigo Pelé, e aí eu guardei a camisa lá dentro da mala, a chave, né? Eu acho que estou livre de presente para ele agora por bastante tempo. Hoje na internet há autógrafos do rei do futebol que são vendidos por mais de R$100 mil. Poxa, você vê, gente, que incrível, né? Nossa. Doutora, a gente está encerrando, infelizmente, o programa, mas acho que fazer um convite pro pessoal de casa. Pio XII, referência cardiológica. Bacana é conhecer e se cuidar por lá também, né, doutora? Sim, eu acho que o mais importante é refletir sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a importância de se cuidar e prevenir a doença cardiovascular. E como é a doença que mais mata, a maior prevalência no Brasil e no mundo, então sim, nós estamos reapresentando o Pio XII para você. Por quê? Porque nós já somos excelência, nós já somos referência para o município, nós salvamos muitas vidas todos os anos, temos tudo isso documentado. E eu acho importante, Lucas, Águida, a gente dizer isso para as pessoas não sabem. Então as pessoas têm que se cuidar, mas também, tendo uma dor aguda, ir a um hospital do SUS, se você por acaso for do SUS, ou procurar diretamente o Hospital Pio XII para ter o melhor atendimento da região. É por isso que a gente gostaria de reforçar a importância dessa doença e o fluxo do município. E a gente agradece a sua participação. Até uma próxima, com certeza com outras perguntas que o pessoal mandou. Obrigada, viu, doutora? Nada, eu que agradeço, estamos à disposição sempre. Legal. Agora a gente vai dar uma olhadinha no nosso convidado e também no nosso assunto desta terça-feira. Olá, tudo bem? Passando aqui para convidar você para assistir amanhã, Falando Nisso da Band. Eu estarei lá respondendo questionamentos sobre saúde, tá bom? Aguardo você amanhã. Até mais. Obrigado pela companhia nesse começo de semana. Deus abençoe muito você, te dê muita sabedoria e proteção, viu? Beijo, tchau, tchau.